Maravilha, galera! Não sei se já conhece o Sor, eu acho que eu entrei na turma de vocês, tá? Eu sou o professor Bernardo, além da coordenação eu sou professor de História aqui do curso. Eu dou aula para as turmas do Extensivo Manhã presencial e para nossa turma Medicina presencial, tá? Dito isso, pessoal, a gente vai ter uma troca de professor de Química, tá? A professora da manhã vai vir para a noite. E hoje, especificamente, o Sor vai então trabalhar com vocês, continuar o conteúdo de História do Sor Bruno, então avançaremos em História. Tranquilidade? Foi pro coração, galera? No mais, tudo bem com vocês? Como é que foi o feriadão? Viajaram? Não viajaram? Deixa eu só ver aqui o balãozinho das mensagens, deixar aberto aqui. Tá. Deixar aberto aqui as mensagens para o Sor acompanhar vocês, tá? Dito isso, galera, confirmem com o Sor. Nós estamos em História do Brasil, vocês estavam vendo com o Sor, né, com o Sor Bruno, e mais especificamente em História do Brasil, tá? Vocês estavam, né, trabalhando o ciclo da mineração, é isso? Tudo ótimo, diz a Manu, agora sim, o Lipe está escutando. Vocês terminaram, estavam em ciclo do açúcar, perdão, ciclo da mineração, vocês vão entrar, é isso, galera? Isso. Maravilha. Vamos com o Sor, então. Vamos ver o ciclo da mineração. Fazendo uma breve retomada, galera, do que vocês viram lá com o Sor Bruno. Mineração. Tá? Fazer um caderninho legal aqui para vocês. Vamos fazer uma breve retomada que vocês viram com o Sor Bruno. Vocês estavam no ciclo do açúcar, todo mundo concorda com o Sor, e lá no ciclo do açúcar a gente tinha uma questão internacional do comércio. Qual era a questão internacional? A gente produzia o açúcar aqui no Brasil, Portugal transportava esse açúcar para a Europa e a Holanda refinava o açúcar brasileiro. E refinar o açúcar brasileiro era a principal lógica de balança comercial favorável da Holanda. Dito isso, galera, tá? Dito isso, a Holanda vai se envolver com a Espanha na Guerra dos 30 Anos lá na Europa. Resumindo a Guerra dos 30 Anos, vocês vão ver em detalhes com o Sor Bruno lá em História Geral, é uma guerra entre a Espanha católica enfrentando as outras potências europeias protestantes. Tá? E nesse processo, durante a Guerra dos 30 Anos, ocorreu a União Ibérica, vocês também viram com o Sor Bruno, entre 1580 e 1640. E na União Ibérica, Portugal e Espanha estavam juntos sobre um único reinado, sobre a dinastia de Habsburgo, a dinastia espanhola. No momento que Portugal e Espanha, galera, são a mesma coisa, a mesma dinastia, a mesma coroa, vocês concordam com o Sor que os inimigos da Espanha se transformam em inimigos de Portugal. Ou seja, estamos só aqui, né, relembrando. Ou seja, a Holanda, que era inimiga da Espanha na Guerra dos 30 Anos, se transforma em inimiga de Portugal. Aí, como consequência, galera, a dinastia de Habsburgo, que agora governa Portugal e Espanha, fez isso durante 1580 a 1640, relembrando, ela vai expulsar a Holanda do comércio, do refino do açúcar brasileiro, ocasionando as invasões holandesas. Os holandeses não vão invadir porque são vingativos, eles vão invadir porque eles precisam da matéria-prima para refinar. Então eles vão invadir qual região? A região produtora de açúcar, que é o litoral do Nordeste brasileiro. Tentam invadir pela Bahia, não conseguem, e conseguem invadir por Pernambuco. E aí a gente teve a ocupação holandesa no Brasil, as invasões holandesas. Pessoal, até aqui tá todo mundo alinhado com o Sor? Faz sentido para todo mundo? Sim ou não? Contem pro Sor. Sim? Os holandeses, então relembrando, eles vão ser expulsos do Brasil na insurreição pernambucana, certo?
E aí eles vão levar a tecnologia dos engenhos do Brasil lá para suas colônias das Antilhas, na América Central. As Antilhas é um conjuntinho de ilhas abaixo, galera. Vou tirar o microfone aqui da minha frente. Aqui, assim tá melhor. É um conjuntinho de ilhas abaixo do conjunto de ilhas caribenhas, tá? E aí vamos raciocinar. A América Central, as Antilhas, lá na América Central, é mais próximo da Europa, que é o mercado consumidor, ou mais longe da Europa que o litoral do Nordeste brasileiro? É muito mais próximo da Europa a América Central, concordam com o senhor? Se é muito mais próximo da Europa, eles vão gastar muito menos de translado, eles vão gastar muito menos para transportar esse açúcar até a Europa, até o mercado consumidor. Assim, galera, a Holanda tinha um açúcar mais barato que o brasileiro. Além disso, ainda na introdução da aula de hoje, o clima na América Central não é que é bom para plantar açúcar, é puta que pariu, ele é maravilhoso, galera. Depois, inclusive, vai se expandir por quase toda a América Central a produção de açúcar, para Cuba, para Jamaica. Então, além de eles terem açúcar mais barato por gastarem menos de translado, eles vão ter o que também? Um açúcar de melhor qualidade, porque o clima é melhor para plantar açúcar. Então, a concorrência do açúcar holandês nas Antilhas vai fazer a decadência do ciclo do açúcar do Brasil. Até aqui todo mundo com o senhor foi pro coração? Estamos só introduzindo o conteúdo, relembrando. Sim ou não? 100%, a Ana mandou um legalzinho. A Ingrid mandou um legalzinho também. A Manu mandou 2 legalzinhos. Top, Manu, 2 legalzinhos pro senhor. A Rafa Gross, tá? Galera, dito isso, vamos fazer um parênteses. Rafa, pode ser a Rafa Gross, que respondeu o senhor aqui no chat por último. Escolhe qualquer pessoa do mundo para tu te casar, Rafa. Qualquer uma. Pensa bem. Ah, tu tem namorado. Tá, ó. Quem que é solteira aqui, fala no chat. A Lívia. Lívia. Ou Linda. Vamos pegar a Lívia que escreveu primeiro. Lívia, escolhe qualquer pessoa do mundo atualmente para tu te casar. Ou vamos pegar a Vrinda, que já escolheu a pessoa. Harry Styles. Quem é o Harry Styles, Vrinda? É Vrinda que se fala? Ou Vrinda? Ou o senhor tá falando completamente errado tudo? Eu vou pegar a Luísa. Vrinda. Tá. Quem é que é o Harry Styles? Harry Styles, quem que ele é? De quê? O que é One Direction? Não sei, não conheço. Tá, eu vou pegar a Luísa, que escolheu o Justin Bieber, que é mais fácil, o senhor sabe que é o Justin Bieber. Tá, gostei da escolha da Luísa. O Justin Bieber é rico, concorda com o senhor? Não é pra rir do senhor, Lipe, o senhor tá ligado em tio? Tá rindo do senhor, ele, Lipe. Vamos pegar a Luísa. O Justin Bieber é rico, boa escolha, e é bonito. Tá, vamos agora entrar nesse parênteses aqui. Já vamos voltar lá para a situação que a gente estava. Aí, a Luísa e o Justin Bieber começam uma relação. Vão se casar. Luísa, qual é o curso que tu quer fazer na faculdade? Conta pro senhor. Físio? Tá. Aí a Luísa vai passar no vestibular da URGS, eu tenho certeza. Vai comprar uma kitnet ali na Salgado Filho, galera, que é uma rua de Porto Alegre super movimentada, barulhenta, mas é perto da URGS, baratinho. Ela vai comprar uma kitnet ali na Salgado. E o Justin Bieber, estudante, né, começa com pouco dinheiro, depois vai ganhar dinheiro. E o Justin Bieber estava no comecinho da carreira de músico dele. Ele tinha um Fusquinha, o Justin Bieber, que ele usava para tocar nos botequinhos de noite, ganhar uns trocados. E aí os dois juntos. Concordam com o senhor que o casamento mistura os bens da pessoa, se confundem os bens da pessoa? A fique do senhor. Era meu sonho, kitnetzinha com o Justin Bieber, Luísa, no começo? Sim, né? E aí o tempo vai passar, vai se confundir os bens deles, eles estão casados, né, galera? E agora a Luísa já está formada, ela tem uma clínica de fisioterapia gigante, tá rica. O Justin Bieber já tá bombando, já tá tocando no planeta Atlântida, fazendo, né? Ah, imagina tocar no planeta, né? Então já tá metendo no planeta Atlântida o Justin Bieber.
E agora eles não têm mais uma kitnet na Salgado. Eles têm uma mansão em Garopaba. O senhor foi teu parceiro, viu, Luiz? Te deu uma mansão em Garopaba, beira-mar. Ela e Just. E aí eles têm um Porsche. Tu quer um Porsche vermelho ou um Porsche amarelo, Luísa? O que tu prefere? E aí a Luísa tem um Porsche amarelo, né, galera? Na garagem lá da mansão em Garopaba. Amarelão, queimado, tá? Galera, dito isso, estavam felizes, ricos, porém, o que é o amor, galera? O amor é uma garrafa de vinho virando vinagre devagarinho. Pois é, a vida é dura. Galera, vai ter traição. Nós vamos descobrir se a Luísa era corna ou ela que traiu. E tu que vai decidir, Luísa. Nessa história, nessa fique do soro que minha colega falou ali, né? Tu quer ser o quê, Luísa? Tu quer ser Portugal ou Espanha? Vou ver se a Luísa é corna ou não. Espanha. Porra, Luísa. Tinha 50%. A Luísa é corna, galera. Certo? Desculpa, Luísa. Tá? A Luísa vai ser a corna da história. Vamos fazer o raciocínio... Não foi tu que escolheu, Luísa. Não foi o senhor. Vamos fazer o raciocínio que... a gente está voltando agora. Concorda que na União Ibérica, entre 1580 e 1640, houve um casamento entre Portugal e Espanha? Concorda com o senhor ou não? Ambos eram governados pela mesma dinastia, de Habsburgo. E concorda com o senhor também, vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, da linha de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que o senhor Bruno deu para vocês? Lembra ou não lembro? Capitu e Bentinho, diz o Pedro. Todo mundo lembra da linha de Tordesilhas, galera? Né? Então, galera, concordam com o senhor que se Portugal e Espanha é a mesma coisa durante a União Ibérica entre 1580 e 1640, vocês concordam com o senhor que não tem sentido a linha de Tordesilhas porque tudo pertence à dinastia de Habsburgo, é um casamento. Sim ou não? Sim, legalzinho da Luísa. Então, galera, vai se confundir o bem dos dois. E quando tem um divórcio, separação, e aqui a Espanha foi a corna, né? Porque a Inglaterra ajuda militarmente, economicamente, politicamente Portugal a se separar da Espanha e criar uma nova dinastia, claro, para ter influência sobre o governo português. Aqui que vai surgir a dinastia de Bragança, né? A Inglaterra que é a amante, né? Vai ter que se fazer um debate entre Portugal e Espanha. Qual debate vai ter que ser feito? O que vai ficar com quem? Porque perdeu o sentido da linha de Tordesilhas. Vamos voltar para a nossa fic lá da Luísa e o Justin Bieber. Eles vão entrar em briga na justiça. Galera, é divórcio raivoso, teve traição, lembra? A Luísa é corna, a Espanha é corna, tá? Galera, dito isso, eles vão brigar na justiça e eles vão ter que argumentar. Sei lá, a Luísa vai falar, não, mas a casa em Garopaba eu dei com entrada com a minha kitnet. Mas o Justin Bieber vai falar, tá, mas eu que paguei as parcelas. O Porsche amarelo que a Luísa escolheu, o Justin Bieber pode falar, tá, mas eu que dei com entrada com o meu Fusca. E a Luísa pode argumentar, mas eu que paguei as parcelas, a maior parte das parcelas. Então, é um debate complicado que vai ficar com quem? Vai ir para a justiça, né? Vai ter que fazer um acordo entre os dois. A Luísa pode argumentar, tá, mas na mansão eu tenho meu ateliê que eu faço minha renda extra. Opa, se ela já ocupa aquilo ali como atividade econômica, a probabilidade de ficar com ela é maior. O Justin Bieber pode argumentar, tá, mas o Porsche amarelo eu uso para fazer Uber como renda extra. É uma fanfic, né, galera? Tem Uber de Porsche amarelo, tá? E aí, beleza. Daí o juiz pode falar, não, então como tu faz Uber, tu depende economicamente, vai ficar contigo o Porsche amarelo. Então, galera, o que vai ocorrer após o fim da União Ibérica? Né? O que vai ocorrer após o fim da União Ibérica? Eu desli porque eu fui longe. Né? Vai ocorrer os famosos movimentos de interiorização, que é o que vocês estavam vendo com o Sr. Bruno. Portugal está ocupando territórios para além da antiga linha de Tordesilhas, para ocupar com atividades econômicas o máximo de lugares possíveis por dois motivos. Primeiro, o açúcar em decadência, a concorrência holandesa, né?
precisa de novos produtos para garantir uma balança comercial favorável para Portugal. Não que se deixou de plantar açúcar, até hoje planta açúcar lá no litoral, mas não se plantava com o volume do ciclo da mineração que garantisse uma balança comercial favorável, um lucro legal para Portugal. E o segundo motivo está ocupando o máximo de territórios possíveis por causa do fim da União Ibérica, para ficar com um território maior na hora das negociações. A gente vai ver lá em Tratado de Madrid, 1750, os tratados que vão refazer a negociação de território. Dito isso, galera, vai se ocupar o Rio Grande do Sul nesse momento com a pecuária, vai se ocupar o interior do Nordeste e do Norte com a pecuária também, o Maranhão com algodão, o Recôncavo Baiano com tabaco. Então, todos esses movimentos que vocês estavam vendo lá com o Sr. Bruno. E o principal de todos os movimentos, a principal atividade econômica, é quando eles vão ocupar a região de Minas Gerais, onde eles vão descobrir, galera, ouro, tá? Galera, nossa, Uber Comfort Pro Ultra Max. É o Uber dos Uber, né? Imagina, o Uber do Porsche amarelo. Só achei o gosto da Luísa meio estranho, né? Quem é que gosta de Porsche amarelo? Coisa bagaceira, né, Luísa? Sinceramente. Tá? Dito isso, galera, foi pro coração até aqui? De verdade? Podemos agora tocar a ficha do ciclo da mineração? Introdução feita? Sim? Vamos lá, então. Estamos, então, alinhados, galera. E o ciclo da mineração, qual é o local que vai ser feito? Vai ser feito na região de Minas Gerais, primeiramente. Depois, vocês vão ver nas próximas aulas com o Sr. Bruno, vão se achar o ouro também. Se acha primeiro aqui em Minas Gerais, né? Quase no século, galera, 18. Se acha em 1690 e poucos, mas bomba menos na primeira metade do século 18, até 1750 ali mais ou menos. É que bomba, claro, depois mineração é uma coisa que termina, tu vai tirando, né? Depois entra na decadência. Mas se acha quase no século 18, 1690 e poucos em Minas Gerais. E mais além vão se descobrir também ouro em Goiás e Mato Grosso. Mas essa primeira parte, né, olha que sublinhado do soro importante, vamos focar em Minas Gerais. E aí, galera, como é que tu vai explorar esse ouro? Vai se dividir esse ouro ou em datas, ou lotes, outro sinônimo que pode aparecer na prova, ou outro nomezinho, sinônimo que pode aparecer na prova, é o que? É Minas. Tá? E aí, galera, tem três formas de tu poder obter uma data, um lote ou uma mina. Ou tu pode ganhar, por exemplo, por doação. Como assim? Eu sou um alto funcionário aqui da coroa portuguesa e a Manu Prestes, ela é minha cupincha. Digamos que a Manu Prestes é casada com meu filho, pode ser? O senhor tem 5 filhos, né, galera? Entre meninos e meninas. Sabiam disso? 5 filhos. Aí, então, a Manu é casada com meu filho. O que eu faço? Eu sou um alto funcionário da coroa e eu dou uma data, um lote, uma mina para Manu poder explorar o ouro, tá? Outra maneira de a galera poder explorar o ouro é o quê? Através do sorteio. Então o LIP vai lá, né? O LIP, ele mostra que tem condições de explorar, tem recursos, tem mão de obra, ele se inscreve e vai lá, o Estado sorteia para ele poder explorar. Vocês já estão sacando que quem explora essas datas, o lote e as minas, não são funcionários da coroa. Quando a coroa tem a posse, ou ela doa ou ela sorteia. Vai ser feito pela iniciativa privada. Tá? Como é que então que a coroa vai ganhar dinheiro? Só com pesadíssimos impostos que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas, galera, toda a atenção do mundo para a terceira forma de tu poder obter uma data, um lote, uma mina de ouro, tá? É o que? A conquista, galera. Quer dizer, senhor, então, que se eu chegar lá, for para Minas Gerais, achar ouro numa mina, uma data, um lote de ouro, aquilo ali é meu, é teu. Então, galera, ouro é uma coisa extremamente valiosa, tá? Então, é nesse momento na história do Brasil
que a gente vai ter um fenômeno chamado febre do ouro. O que é febre do ouro? Uma galera vai em direção ao, é de áureo, na tabela em latim é ouro, tá pessoal? Esse aqui é o símbolo de ouro na tabela periódica, aqui ó, química com o Sr. Bernardo, né? Para vocês dizerem que vocês não tiveram nada de química hoje, que deveriam ter com a Sra. Marta, tá? Então, Au é de áureo, né? A tabela periódica, ouro, tá, galera? Então, vai ter uma febre do ouro, ou seja, a gente vai ter uma baita migração de todas as regiões do Brasil, inclusive uma baita migração de Portugal em direção à região de Minas Gerais. Pessoal, se tu achar ouro, tu tá rico, pessoal. Gurias, vocês ganharam, quando fizeram na festinha de 15, ganharam um anelzinho de 15 anos? Alguém chegou a ganhar? Não, aqueles anelzinhos de 15. Não? A Rayane ganhou, a Ana ganhou. Caríssimo, né, galera? Certo? A Ingrid não ganhou, meteu um pra baixo aqui, a Ingrid, né? Então vai ter ouro vale pra caralho. Se tu acha uma pepita de ouro desse tamanho, tu tá rico, né, galera? Certo? Então, pessoal, vai ter uma forte migração na lógica da febre do ouro para a região de Minas Gerais. Pessoal, até aqui 100% tá com o senhor? Foi pro coração? Sim ou não? Beleza, tá? Galera, qualquer coisa avisem o senhor, tá? Eu preciso muito que vocês gabaritem a prova de história da URGS, do Enem, dos vestibulares que vocês forem fazer. Por que o senhor precisa muito que vocês gabaritem? O senhor botar no Instagram, claro, as redes sociais hoje em dia, né, é o caminho, tá? Dito isso, e claro, para vocês serem felizes também, né? Galera, dito isso, vocês concordam com o senhor que a gente está com um processo de migração fortíssimo, escandaloso, de todo o Brasil, inclusive de Portugal, fortíssimo, em direção a Minas Gerais? A gente vai ter uma sociedade com mais diversidade social? Vamos fazer um raciocínio. Ó. Como assim, senhor? Digamos o seguinte, galera. Tá indo uma galera full achar ouro. Sei lá, a Rafa lá, vai lá, se aventura e acha ouro. A Rafa vai ficar rica. Beleza? Mas imagina o seguinte, que a Aninha Duarte, que a Aninha ela vai lá, ela fala, cara, eu não sei nada de ouro, não quero me meter nisso aí, mas tá indo uma galera lá, eu vou abrir um restaurante. Pô, a gente já tem o quê? Um empreendedor, um comerciante. Aí vai a Fernanda e abre o quê? Abre uma pousada. A galera toda que tá indo tem que dormir em algum lugar. Então já tem mais um comerciante. Aí a Marina, ela vai abrir um cargo na coroa como funcionária pública para fiscalização da questão dos tributos. Pô, a gente já tem funcionários públicos. E aí vai outra pessoa, o Lipe, por exemplo, tá falando com a gente aqui antes, vai o Lipe e eles ganham um cargo dentro do exército para controlar o possível caos social nessa questão das minas. Então a gente tem uma sociedade mais diversificada. Mas é mais em relação a alguma coisa. É óbvio que é muito menos diversificada que a nossa sociedade atual, né, galera? A gente está comparando com o que esse mais? Com o Brasil anterior ao ciclo da mineração. Qual era o Brasil anterior ao ciclo da mineração? O ciclo do açúcar, galera. O que era 90% da população, da sociedade lá no Nordeste no ciclo do açúcar? Era o dono, o latifundiário, o dono do engenho, os capatazes, os capangas, né, do latifundiário e os escravizados, galera. Tinha muito pouco comércio, até tinha, mas era muito pouquinho, então era uma cidade muito pouco diversa. Então ele é mais diversificado, tem mais atores sociais, tem mais grupos sociais do que o ciclo da mineração. Tá, senhor, então o Brasil todo vai ser assim? Claro que não, a gente está falando da região de Minas Gerais. Foi pro coração, galera? Sim ou não? Maravilha. Pessoal, tem um parente do Sr. Flávio que faz o curso aqui.
Tô vendo só a fotinha do Sr. Flávio. Aprontaram com o Sr. Flávio hoje na aula. No presencial. O professor fez uma pegadinha com o Sr. Flávio. Tá. Mais diversidade social e o que? Mais também, comparado com o ciclo do açúcar, mobilidade social, galera. Como assim? No ciclo do açúcar era quase impossível um escravizado virar um capataz, né? Ou virar um latifundiário muito menos, né? Uma sociedade estratificada com baixíssima mobilidade social e que comparado com o ciclo do açúcar tem muito mais mobilidade social. Concorda que, agora não lembro mais quem fez nada aqui. Quem é que tinha o restaurante? Era a Rafa que tinha o restaurante? Não, a Rafa achou ouro. Bom, concorda que a Rafa pode ser uma chinelona, achou ouro e ficou rica? Teve um processo de mobilidade social. Quem é que tinha o restaurante? Era a Aninha? Tu que tinha o restaurante, Aninha? Era a Aninha, né? Ou o senhor tá viajando? Não, vou falar que fosse a Aninha. Então a Aninha abriu um restaurante e pode enriquecer. A que abriu a pousada pode enriquecer. Uma pessoa dentro do funcionalismo público, né, pode enriquecer. Então mais mobilidade social, né, comparado com o ciclo do açúcar. E também uma sociedade, galera, mais urbanizada. E eu tenho uma pergunta perspicaz para vocês. O que diferencia uma cidade rural de uma cidade urbana? Hein, galera? O que diferencia? Converse com o senhor. A rural vai ter lotes de terra, mas o que faz uma cidade ser urbana? Por exemplo, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte. Mais afastado, urbano mais centro, mais afastado do quê? Porque aqui não é o meio urbano que está afastado do rural. Concordam com o senhor? Vamos ver se vocês concordam. Concordam com o senhor que o que define se uma cidade acaba que tem mais concentração de pessoas? Tudo bem. É por ali, Samuel. É por ali, é pelo que Samuel falou ali. Concordam com o senhor, mas vai ter mais concentração de pessoas. Concordam com o senhor que o que define se uma cidade ela é urbanizada ou é rural é a atividade econômica que é desenvolvida naquela cidade? Sim ou não? Por exemplo, no meio rural é o setor primário, aquela coisa que vem dos animaizinhos, das plantinhas. Então, normalmente, agricultura, criação de pecuária, de porco, o setor primário da economia. O setor primário da economia é tudo aquilo que vem do quê? Da natureza, extração de árvore, pecuária, agricultura. Uma cidade, ela atua no setor secundário e terciário da economia. Como assim? O setor secundário é a matéria-prima transformada. É, por exemplo, pegar o plástico e transformar nessa caneta, uma matéria-prima transformada, um produto industrializado. Então, o que o Samuel falou, o setor secundário é a indústria, é pegar a matéria-prima e transformar num produto. Tá? E o setor terciário se divide em dois. Então, é o comércio, que é onde tu vai vender a matéria-prima e o produto industrializado. Por exemplo, tu não vai comprar a melancia lá do agricultor, tu vai comprar lá no mercadinho, no Zafari. Tu não vai comprar o Nescau da fábrica da Nestlé, tu vai comprar lá no supermercado. Tu vai comprar o carro lá da fábrica, tu vai comprar na concessionária. Então o setor terciário é comércio e serviços, né? Venda de conhecimento, né? Quem vai ser arquiteto vai vender seu conhecimento. A galera, os nossos médicos, quem que vai fazer medicina aqui? Vai vender conhecimento. Se a pessoa chega e fala, tô morrendo, preciso de uma cirurgia, tu vai falar, pode me pagar? Ela, não, então não vou fazer a cirurgia. Tu vai vender teu conhecimento. O contador, o advogado, o engenheiro, a maioria de vocês vão estar ali no setor, né, de serviços, de venda de conhecimento, tá? Então, galera, o meio rural tem um setor, uma cidade meio rural tem um setor primário da economia, agricultura, pecuária, criação de porco, né? Ou seja, que era como acontecia lá no ciclo do açúcar. E um lugar mais urbanizado vai ter o setor secundário e terciário mais desenvolvido, numa porcentagem maior.
Então aqui a gente vai ter mais urbanização, vai ter mais comércio, mais restaurante, funcionários públicos, então uma lógica de atividade econômica mais urbanizada, tá? Foi pro coração, queridões e queridonas? Sim? E aí, galera, a gente vai ter também, a Ingrid mandou aqui um legalzinho também, o Benício também. A gente vai ter também, galera, aqui, ó, mais mercado interno. Como assim mercado interno? Quando estavam vendo o ciclo do açúcar com o Sr. Bruno, vocês viram que eles eram focados na exportação, no mercado externo. Ou seja, o que é o mercado externo, galera? Tu vai vender para outro território, para outro país. O mercado interno, tu vende para outra região do teu próprio território, para uma outra região do teu próprio país. Então, no ciclo do açúcar era quase nada o mercado interno. Tu fazia latifúndio de monocultura, produzia um produto só, que era o açúcar em larga escala, e tu exportava para a Europa. Tu focava a tua produção no mercado externo. Aí, galera, no ciclo da mineração, a gente vai ter um pouco mais de mercado interno. Não é que a sociedade brasileira era majoritariamente urbanizada, por exemplo. É mais, galera, não. A maior parte da sociedade seguiu rural. A gente só vai virar mais urbano do que rural lá da ditadura civil-militar na década de 70. Né? Começa um processo de urbanização mais forte só a partir da Era Vargas na década de 30. A gente não vai ter uma sociedade já que mobilidade social, com diversidade. É tudo comparado com o ciclo do açúcar. Então, a gente vai ter um pouco mais de mercado interno, apesar de ainda o foco ser o mercado externo, mas um pouco mais de mercado interno. Por exemplo, o gado que era criado aqui no Rio Grande do Sul, o foco dele era o quê? Era tu vender para a região de Minas Gerais, né? Não tinha frigorífico ainda, não tinha como tu cortar o bicho, botar no refrigerado e exportar para outro continente, e não tem como tu ficar exportando em larga escala um monte de gado vivo de navio, né? Então era o mercado externo, tu levava a pé lá, a figura, né, de tu levar o gado, né, o tropeiro, que tu leva o gado para outra região lá para tu vender lá. Então vai ter pecuária do Rio Grande do Sul para a região de Minas Gerais, pecuária do interior do norte, do nordeste para a região do açúcar, mas então um pouquinho mais de mercado interno, tá? Transformações sociais, então, galera, vinculado, né, na região, tudo isso aqui é na região de Minas Gerais só, vinculado a essa migração forte que teve aqui, tá? Por causa da febre do ouro. Até aqui todo mundo com sono, galera? Sim ou não? Tranquilidade? Maravilha. Aí, galera, o senhor falou para vocês que a iniciativa de explorar datas, os lotes, as minas, vai ser dada para iniciativa privada, né? Majoritariamente. Então, tudo isso aqui vai ser feito pela iniciativa privada. Ou seja, não vai ser feito pelo Estado, vai ser feito pelas pessoas. Aí, digamos o seguinte, o Pedro, né, ele tem uma empresa 100% privada. Nem no Brasil, a matriz ele é no Brasil, mas ele abre uma filial lá na Argentina. O governo vai ganhar dinheiro se é 100% privado a empresa do Pedro? Do Pedro Prestes? Sim ou não? Tem como o governo ganhar dinheiro ou ser 100% privado? Hein, galera? A Luísa mandou um... O que vocês acham? A galera tá achando que não. Teve um que achou que sim ali só. O governo tem como ganhar dinheiro. E como é que o governo pode ganhar dinheiro? Já tô barbado. Pode ganhar. Como é que o governo ganha dinheiro, galera? Impostos, exatamente. Galera, Portugal libera para iniciativa privada, principalmente para conquista, porque daí vai de galera o pessoal lá e tu consegue extrair o mais rápido possível, porque são milhares e dezenas de milhares de pessoas tentando achar ouro a todo momento. Ele fez para acelerar o processo de exploração do ouro, né? Então a forma que o governo acha de ganhar dinheiro são através de impostos.
Pesados impostos, pessoal. O senhor vai botar só os principais, mas são um monte de imposto. A gente vai ter o imposto do quinto. Ou seja, 1/5 de tudo que era extraído. Vamos pegar a Rafa, a nossa mineradora. 1/5 de tudo que era extraído, ou seja, 20%. Não tem conversa, vai direto para a coroa portuguesa. Tem o imposto dos 100 arrobas de ouro. Arroba é uma medida de ouro, né? Para fazer uma barrinha de ouro, né? Então você vai usar aqui a malandragem, botar uma arroba aqui de computadora, mas é de arroba de barra de ouro. 100 arrobas de ouro, ou seja, durante o ano tu tinha que juntar 100 arrobas e dar para o governo, caso tu tivesse posse. Tá, senhor, se eu só achei 90 arrobas de ouro durante o ano, tu já pagou sobre essas 90, 20% e tu tá devendo 10, né? Tem um imposto per capita. Per capita é por cabeça, né, galera? Ou seja, se tu tem 10 trabalhadores trabalhando na tua mina, tu tem uma possibilidade X de achar ouro, quantidade de ouro em determinado tempo. Se tu tem 20 trabalhadores, tu tem 20x possibilidades de achar ouro. Então, quanto mais trabalhadores tu tinha na tua mina, mais tu pagava de imposto. Tu pagava por cabeça quantas pessoas tinham trabalhando para ti ali naquela mina, tá? E aí, galera, além disso aqui, vão ser criadas medidas impopulares, leis impopulares, né, sobre os impostos. E vários outros tinham, só botou os principais que costuma cair em prova. Tinha, por exemplo, uma coisa extremamente impopular que era a derrama. A derrama é a cobrança dos impostos atrasados. Vocês já viram o pai e a mãe reclamar, falar o leão da Receita Federal, uma notícia, reclamar do imposto de renda atualmente? Sim ou não? Sim? Galera, a Receita Federal, se eles te pegam, tu sonegando imposto, a multa que tu paga é absurda, né? O pessoal já fala, bah, é o leão da Receita Federal, se ele te pega... Pessoal, o leão da Receita Federal, comparado com a derrama, puta, é um gatinho querido. Porque a derrama era extremamente violenta. Quem ia cobrar era o exército, funcionários reais junto com o exército. Eles marcavam um dia da cobrança da derrama, então não era fixo assim, tal data, mas eles marcavam um dia, anunciavam, tal dia vai ter derrama, até para pressionar a galera para pagar os impostos logo. E aí o pessoal ia na tua casa e começava a pegar tudo que tu tem até cobrir o valor que tu tá devendo. Então pegavam cavalos, tu tinha joias de família, móveis da tua casa, inclusive podiam pegar até a tua própria casa, caso fosse muito alta a tua dívida para pagar. Então era extremamente impopular. E aí, galera, lembrem desse nome, derrama, porque vocês vão ver com o seu Bruno, com o senhor Bruno, a Inconfidência Mineira, e vocês vão ver aqui que a derrama está dentro ali da conjuntura da Inconfidência, tá? E assim como os pesados impostos, como o quinto e tudo mais. Aí, outra medida que eles vão criar são uma lei que vai criar as casas de fundição, que é o que o próprio nome diz, né? As casas de fundição. As casas de fundição... o senhor escreveu em cima dele, calma aí. Então não tem como apagar. Deixa eu fazer aqui. Casas de fundição, para baixo que vocês enxergam. As casas de fundição, galera, tá? Elas eram um lugar que tu, digamos lá, a Rafa, que é a nossa mineradora, a Rafa pegou, ela vai ser proibida de comercializar ouro que não tenha o cunho, que não tenha a marca da coroa portuguesa. Ou seja, a Rafa, para comprar alguma coisa com ouro e não ser punida pelo Estado caso ele descubra, ela tem que entregar ou em moedas de ouro, com o cunho da coroa, ou em barras de ouro, com o cunho, a marca da coroa.
E onde é que tu fazia? Tu pegava isso nas casas de fundição. Então a Rafa chegava com um monte de ouro, ela entregava nas casas de fundição e eles derretiam o ouro e transformavam em moedas em barras. Tá, Sora, até aí tudo bem, né? Mas aqui que tá a sacanagem. Quando a Rafa ia pegar de volta em moedas e barras, o que eles faziam? Eles já cobravam todos esses impostos adiantados, já pegavam os 20% do quinto, já pegavam o que seria proporcional de 100 arrobas, já pegavam o proporcional de 100 per capita. Então ela chegava, era tanto imposto que ela chegava com isso aqui de ouro e voltava com isso aqui só, né, em barra, em moeda. Então as casas de fundição eram um formato de tentar evitar a sonegação de imposto. E aí, galera, também eles vão criar uma lei que vão proibir a circulação, ou seja, tu comprar e vender, ou até portar, né, até tu tá carregando contigo. Aqui, ó, tá aqui para baixo, aqui, isso aqui tá o Sora, proibir a circulação de ouro, ó, nosso áureo, né, em pó. Por que proibir a circulação de ouro em pó, Sora? Alguém já escutou aquela expressão, não sei se é muito antiga, mas ainda no meu tempo ali de adolescência se falava: ah, o fulano ou a fulana é o santinho do pau oco, é a santinha do pau oco. Alguém já escutou essa expressão, sim ou não? O santinho, a santinha do pau oco. Algum de vocês é o santinho ou a santinha do pau oco? A Nicole falou que sim, que é a santinha do pau oco. A Lana falou que estão até hoje. Nicole falou que não. Galera, santinho do pau oco é aquela pessoa que parece ser uma coisa, mas na verdade ela é outra. Ah, sei lá, ela prega a moral, fala mal dos outros, aquela fulana lá é safada, é puta, aquele cara é safado, é puto, não sei o que e tal. E chega lá, né, às escondidas, no final das contas ela também é, né, e nada contra todo mundo que seja feliz, tá tudo certo, né, só não tem julgamentos morais. Mas qual é o debate? É uma enganação, né? E essa expressão, galera, ela vem aqui desse período. O que a galera fazia? É muito imposto, galera. Aqui, ó, é muito imposto mesmo, tá? Só tô fazendo várias setas aqui. Só fazendo várias setas aqui, ó. É muito imposto, galera. Tá? Quase tudo ficava com a coroa. Então o pessoal tentava sonegar de tudo que é jeito. Era uma guerra. A coroa tentando coibir a sonegação e a galera tentando sonegar. E uma forma muito comum de sonegação era santos ocos, né? Ocos, porque eles escondiam o ouro dentro. Como o pessoal era muito religioso, às vezes os soldados ficavam com pena de pegar e quebrar o santo para ver se tinha ouro dentro. Imagina, vai quebrar um santo, né? Brigar com o santo. Então a população era muito cristã e essa era uma das estratégias de tentar burlar. Mas com o tempo eles quebravam igual, né? Eles descobriam. Mas enfim, galera, o ouro em pó, tava tudo tentando sonegar, né? Tentando esconder o ouro para não pagar os impostos. O ouro em pó é a maneira mais fácil de todas de tu esconder. Imagina, é pó, né? Tu pode pegar um casaco mais grosso, fazer uma abertura e botar dentro. Então é muito mais fácil tu esconder o ouro em pó. E aí é proibido, né, a circulação de ouro em pó. A gente vai ver que se por um lado a derrama vai ser fundamental lá na história da Inconfidência Mineira, as casas de fundição que já pegavam os impostos a priori quando o cara ia transformar em moedas de ouro e barras de ouro. E a proibição de ouro em pó vai estourar uma revolta nativista, que vocês vão ver com o Sr. Bruno, que é a revolta de Vila Rica. Pessoal, até aqui, todo mundo com o senhor? Sim? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aí. Tá? Eu contei pra vocês, não contei, né, não dá pra vocês, a vez que o senhor brigou com uma portuguesa no bar. Sim ou não? Não sei se dá tempo de contar só. Até que horas é a aula, galera? Até as 8 e... 8h10, tá? Dá tempo de contar esse conteúdo rapidinho, então. O senhor tava, né? O senhor bateu boca com a portuguesa no bar. O senhor tava
O senhor foi num bar, aqui num bairro boêmio de Porto Alegre, né? Acho que nem existe mais, que era um hostel misturado com bar, que era o Casa Azul, né? O que tinha no bar naquele dia? Era o aniversário, na época, da namorada de um amigo do senhor. Tem mais a namorada dele, mas na época era namorada de um amigo do senhor, que na época fazia faculdade de medicina, hoje em dia já é médica, já é formada, né? Ela fazia faculdade de medicina e estavam lá os colegas dela ali da medicina da URGS lá no aniversário dela. Entre os colegas tinha uma portuguesa. A URGS tem muito disso da graduação sanduíche, né? Tu manda alguém aqui para as faculdades, eles mandam outra pessoa e daí fica trocando por um semestre ali com faculdades de outros lugares. Então essa menina fazia medicina em Portugal e estava fazendo aqui medicina ali na URGS, tá? Estavam lá os colegas dela. E aí o senhor chegou já tarde, né? O senhor tinha dado aula o dia todo nos cursinhos aqui em Porto Alegre, né? Tinha dado manhã, tarde, noite. E eu cheguei lá pelas 22 horas, mais ou menos, 22 e pouco, não lembro, né? Mas cheguei já bem tarde. E aí tinha dois espaços no bar, um espaço lá atrás, que era com mesa na rua, mas não podia fumar, o senhor fuma cigarro. Então o senhor, a primeira coisa que queria fazer, né, era chegar, pedir um chopp e fumar um cigarro. E aí o senhor pediu um chopp, cumprimentei todo mundo e tal, pediu um chopp. O chopp chegou e aí tu podia fumar cigarro no outro espaço que tinha mesa na rua, só que lá na frente. Eu peguei o chopp, vou lá fumar um cigarro e já volto. Aí a portuguesa chegou pro senhor e falou: posso ir fumar contigo? Eu falei: claro, pode fumar. Daí já foi falando, né? Mas como falava, né? Já até tava com segundas intenções com o senhor, mas deu merda aqui a situação. O final não é feliz. E daí foi indo, foi lá fumar com o senhor fumando, ela falando, e daí do nada ela larga o seguinte: eu gosto das pessoas do Brasil, mas tem várias coisas do Brasil que eu acho muito problemático, muito desorganizado. O senhor não perguntou nada do que a porra da colonizadora achava do Brasil, né? Eu, professor de história, não perguntei nada, mas até então eu tava frio, beleza, eu tava tranquilo, tinha trabalhado o dia todo, tava cansado, não tava com energias para debater. Mas daí eu fiquei curioso, né? A colonizadora falando: tá cheio de problemas. Eu falei: é mesmo? Me conta que problemas que tu acha problemático. Ela fala: não, as pessoas são legais, mas aqui é muito sujo, tem muita violência social, tem muita pobreza. Eu falei: é? Eu perguntei pra ela: só uma pergunta, por que tu acha que tem tanta pobreza, tanta violência social? Não sei, o que tu acha? E daí é agora que o negócio vai encrespar, galera, que o negócio vai ficar feio. Ela fala o seguinte: eu não sei por que tem tanta violência social. Eu só sei que a gente chegou aqui, não tinha ninguém. A gente organizou algumas coisas e quando a gente foi embora, daí as coisas se desorganizaram. Ela falou que não tinha ninguém. Eu falei: olha, tinha uma galera, mas uma galera mesmo, tinha milhões de pessoas, mas só tinha, porque vocês mataram 90% deles, vocês fizeram um genocídio aqui, né? E outra, tinha uma galera e a gente é pobre porque vocês roubaram o nosso ouro. Daí comecei a explicar mais ou menos o que eu estou explicando para vocês, dos impostos, isso, aquilo, da dominação. Ela já ficou da defensiva full, já ficou meio brava com o senhor, porque o senhor começou a ofender, né? Ela chamava pesada de colonizador, que é verdade, e falando que roubaram o nosso ouro, né? Aí, agora o senhor é por aí. Daí ela meteu essa aqui pro senhor. Ela falou: olha, eu fui pra África fazer um intercâmbio e ninguém lá na África, que também foram nossas colônias, e ninguém lá na África falou que a gente roubou o ouro deles. Eu falei: sim, vocês roubaram eles especificamente. Vocês sequestraram e trouxeram pra cá, inclusive, né? Vocês roubaram as pessoas, que é pior ainda. Eu sei que a mina ficou puta, largou o cigarro no finalzinho, tá quase acabando, voltou lá pra mesa. O senhor acendeu o cigarro, né? Ficou tomando chopp. Falei: não vou me estressar. Daí, quando eu voltei pra mesa, a menina tinha feito uma ladaia, galera. Mas uma ladaia. Ela reclamou pra toda a mesa que eu era um grosso estúpido. E daí a aniversariante, que era minha amiga, colega dela, falou, todo mundo me olhando, né? Eu voltei lá pra parte dos fundos, né? E aí, todo mundo me olhando. E ela falou: Bernardo, o que aconteceu? Eu falei: como assim que aconteceu? Não, ela tá aqui, eu queria saber o que, né? Nos contou aqui o que aconteceu, Bernardo. Eu falei: como assim que aconteceu? Ela roubou nosso ouro! Né? É óbvio que aconteceu. Daí a menina ficou puta de vez, o senhor teve que pegar e ir embora, né? Mas enfim, essa é a minha história, né? E por que eu lembrei esses tempos dessa história, né? Porque faz anos isso, tá, galera? Mas a filha da puta roubou, não é mentira, né? Roubaram do senhor.
Mas daí está aqui, né? Eu estou mostrando para vocês aqui, né? Nosso ouro roubado, né? Mas, por que o senhor lembrou? Não sei se vocês estão vendo o meme da Guiana brasileira, que é Portugal. Chegaram a ver na internet, a Guiana brasileira. Falei, pá, que merda que não existia aquele meme lá na época da discussão, né? Deu, pá, a gente podia fazer uma piadinha com a Guiana brasileira e enlouquecer ela mais ainda. Mas, dito isso, galera, até aqui foi pro coração? Sim ou não? Tão puto, né, Raio? Pois é, tô vendo. Eu utilizar a Guiana brasileira nessa discussão. Podemos ir adiante, galera? Contada a história do soro. Vamos fazer mais um quadro aqui. Quer usar outra cor ou tá boa essa? Não, vou usar essa aí, tá boa. Tá? A gente tá ainda em ciclo da mineração, segue tudo igual, ó, galera. Pra vocês é como só se fosse a parte de baixo do caderno, só pra gente ficar mais clean aqui, mais limpo, né? Então a gente tá no mesmo lugar, só tô refazendo o título aqui. Então a gente segue no ciclo da mineração e a gente só vai fazendo as setinhas, né? Como se tivesse continuado lá o quadro anterior. Vocês falaram ali, estão putos, sim, a minha história e o dia português. Não, pois é, eu fiquei... Bom, ela deve me odiar até hoje também. Mas, pá, não tinha ninguém aqui, vê se eu posso. Os caras fizeram um genocídio, roubaram nosso ouro, né? E ela vai encher o saco aqui ainda. Puta que pariu, né? É de enlouquecer. Tá. Aí, galera, a questão da mão de obra, ó. MDO. Mão de obra, tá? A gente vai ter, majoritariamente, assim como no ciclo do açúcar, a mão de obra escrava africana, que os portugueses vendiam para nós, que eles sequestravam os africanos lá, né? Agora já me irritei com a história, agora começa. Não devia ter lembrado, esses dias eu lembrei que eu não me lembro da história da raiva. Então, mão de obra escrava africana. Fico lembrando agora da portuguesa. Tá? Aí, galera, a mão de obra escrava africana é majoritariamente, é a maioria, né? Mas também, galera, tá? Comparado com o ciclo do açúcar, a gente vai ter também uma mão de obra livre, uma porcentagem maior, tá? Então aumenta comparado com o ciclo do açúcar, mas ainda 90% é mão de obra escrava africana, né? A diferença é que no ciclo da mineração era 99% mão de obra escrava africana. E aí, galera, qual é o grande debate da mão de obra? Aumenta a absurdos, né? Aumenta a exploração, tá? Aumenta a insalubridade. Vamos fazer até uma comparação com hoje em dia. Insalubridade. Opa. Vou até fazer uma comparação com hoje em dia, galera. A galera que trabalha hoje nas minas, né, em mineração em geral, pode ser de ouro, de prata, de, sei lá, nióbio, o que vocês quiserem. A galera que trabalha em minas hoje em dia, ela se aposenta cedo, sei lá, com 15 anos, porque mesmo com todos os aparelhos, todos os equipamentos de proteção, é super insalubre, né? Mesmo tu usando todos os equipamentos de proteção, que é a FU, é obrigado por lei usar todo um aparato. E mesmo assim, como diminui a expectativa de vida de tão insalubre que é tu trabalhar numa mina, os caras te obrigam a usar esses equipamentos. A pergunta para vocês, tu acha que os escravizados africanos, ou até mão de obra livre que vai submeter ao trabalho nas minas, tu acha que eles vão usar todo esse equipamento, todo esse aparelhamento, ou eles vão a la louca? Os caras vão botar os caras a la louca, ninguém tá preocupado com o escravizado ou com o cara da mão de obra livre que tem que submeter a situação. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Em média, galera, quanto que vocês acham que é a expectativa de vida lá naquele período trabalhando numa mina? De novo a pergunta. Em média, quanto vocês acham que é a expectativa de vida, né?
de um trabalhador daquele período trabalhando lá na mina. Aninha estressada aqui no ônibus. O que aconteceu no ônibus, Aninha? Conta pro senhor. O senhor é quase um terapeuta. Pode perguntar pro senhor. 27 anos. Não é a idade que o cara vive. É quantos tempos ele entra lá e acaba morrendo depois que ele começa a trabalhar. É que depende da idade que tu vai comprar o cara, né? Então, ali, ó. A Luísa pode dizer que acertou. A média era 5 anos. Perfeito. Então imagina, galera, como insalubre era, né? Então era quase que uma sentença de morte tu ser um escravizado e ir trabalhar numa mina. E concorda que isso está quase numa sentença de morte. As tentativas de fugas tendem a ser maiores, porque tu vai pensar o seguinte: cara, eu tô fudido aqui em 5, 6, 7, 8 anos, né? Ou 3, 5 é a média, eu vou acabar morrendo, então eu vou tentar fugir. Então era muito alto as tentativas de fuga. E logo a repressão à fuga era muito forte. Vocês já não viram no Instagram alguém postando uma foto de academia, né, arrumada assim, fazendo academia, a mina ou o cara, e daí depois escreve onde o filho chora e a mãe não vê. Já viram essa clássica? A Aninha se estressou com a história que eu contei. Gostei de ti, Aninha, tá apoiando o Soro. Muito bem, Aninha. Tamo junto. Tá? Gostei, tem que apoiar o Soro, tá correto. Mas já ouviram essa expressão, onde o filho chora e a mãe não vê, no Instagram? Ou não se faz mais isso? A Nicole viu, a Rayane também, a Ana. Galera, é desse período, dessa situação que sai essa expressão. O que acontecia? Tinha uns buracos que eram muito pequenininhos, né? E daí o ser humano não entrava direito e tal, né? Então o que eles faziam? Os escravos que fugiam, eles amputavam as 2 pernas do escravizado e botavam ele a morar naquele buraco, para retirar o ouro daqueles buraquinhos dentro das minas. Então lá era a expressão, onde o filho chora e a mãe não vê, porque está dentro do buraco. Triste, né, galera? Pesado, né? Pesado. Tá, Sora, então os caras que postam isso são os filha da puta? Não, se ressignificou, né? Só tô dizendo de onde é que saiu que nem o sentido do Paulo que se ressignificou, né? Tô dizendo de onde é que saiu a expressão, né? Não se preocupem, podem seguir postando, mas pesado, né? E aí o Sora se irrita, né? Daí ela vai lá daí de novo voltamos à portuguesa. Por isso que a Aninha me apoia. Daí ela vai lá na África e fala: eles não falaram que roubaram o nosso ouro. Sim, tu sequestrou eles e botou a trabalhar nessas condições aqui pra roubar o nosso ouro. Então tem tudo isso, né? Certo? Galera, foi pro coração a mão de obra? Sim ou não? Aí ainda temos 5 minutinhos. Só destacar aqui mais uma coisinha. A questão da cultura, galera. Rapidamente, de maneira muito ágil, perspicaz. Só pra gente lembrar, né, galera, na questão da arquitetura, era o barroco. Então o barroco é na arquitetura. Alguém já foi para Minas Gerais? É lindo lá, né, galera? Lá é a região, né, que foi aqui de discriminação, arquitetura. Só estudar lá em literatura, como é que é a arquitetura barroca. E também a escultura, daí se destaca para Aleijadinho, né? O senhor quer botar para isso? Porque às vezes vocês se confundem. Com o que? Com a literatura. O barroco na literatura, vocês vão ver com o Sr. Otávio que dá aula para vocês, é em todas as turmas, é o Sr. Otávio, sim. O Sr. Otávio, galera, quando ele dá barroco para vocês, ele está falando lá do ciclo do açúcar, né? O Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, que era o apelido dele, né? Ou do Padre Anchieta, né? Mas só que aqui na literatura, esse momento histórico na região de Minas Gerais, então o barroco aqui não vai ser da arquitetura nem escultura, na literatura vai ser o arcadismo. Que daí, bem na região de Minas Gerais, que é aquela literatura bucólica, lembra que eu falei que aqui teve uma urbanização nessa região? Então a volta ao campo, tudo mais, né? Então o saudosismo da vida do campo, da natureza. Então aqui na literatura. E aí, galera, para finalizar, última conversa aqui com vocês. O Sr. Luca dá aula para vocês, né? O senhor contou para vocês quando eu entrei na turma lá
que ele tem fetiche em mulher casada. Ele conversou com você sobre isso? Vocês conversaram com ele? Não? Como é que foi o papo aí com ele? Chegaram a falar com ele? Não? Sim? E ele contou a história pra vocês antes de Brasília, que ele foi atrás de uma mulher casada? Não? Chegou nesse ponto? Não? Contou a história de Brasília? Não, agora o Lucas tá comportado, vou até defender ele nesse ponto. Agora ele tá com uma namorada, ele parou com isso. Mas olha, ele era terrível. Ele não falou de Brasília pra vocês? Perguntem pra eles, ô senhor, ó, pra vocês não me queimarem, o senhor Lucas não sabe que eu dou aula na turma online, então a gente tem que proteger o senhor, porque ele já tá puto comigo que eu tô falando isso em todas as turmas, tá? Então eu prometi que eu ia parar. Porque é chato mesmo ficar expondo o cara, que o cara gosta de mulher casada, é sacanagem mesmo. Então eu prometi pra ele que eu ia parar. Então a gente vai fazer de maneira elegante, deixar ele se entregar. Ou não precisa. Fala assim então pra ele, olha. Sr. Lucas, o Sr. Otávio perguntou se tu já viajou pra Brasília e o que tu foi fazer lá. Pode ser assim? Podemos fazer esse combinado? Fala, o Sr. Otávio. Porque ele já tem uma rixa, eles não se gostam, né? Ele já tem uma rixa com o Sr. Otávio e daí a gente bota no Sr. Otávio, tá tudo certo e o senhor não se queima. Não, isso tem uma rixa forte. Uma rixa forte os dois. E tem a ver com essa história de mulher casada. Tô brincando, galera. Não só tá se passando já. Tá, mais ou menos, tô brincando. Tá? Queridões e queridonas, então para terminar, lembrar vocês de fazer a redação na plataforma. Qualquer problema, nos avise, né? Façam as listinhas de questões todas, tá? E espero ter a oportunidade de entrar mais vezes com vocês. Foi muito legal a aula, foi uma honra imensurável estar com cada um e cada uma, tá? Queridões e queridonas, deem tchau pro senhor, deem tchau pra mim.